Eldorado na COP30 é um oferecimento de Hidro, mudando o jogo do alumínio, e JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Eldorado na COP30, com Márcio Astrini. A COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, é um evento global onde todo ano líderes mundiais, cientistas, ONGs e a sociedade civil se reúnem para discutir ações para combater as mudanças climáticas. Em 2025, esse evento vai ser realizado aqui no Brasil, em Belém, no Pará. E até novembro, a Eldorado vai abrir um espaço para tratar dos temas que rondam a COP, né? Os desafios para o mundo, para o Brasil, as oportunidades que a gente vai ter, a oportunidade de liderar nesse caminho. E para nos guiar a partir de hoje, vamos ter sempre aqui, às segundas-feiras, na Eldorado, a participação do secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, nosso novo colunista aqui do jornal Eldorado. Prazer tê-lo conosco agora semanalmente, Márcio. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O prazer é todo meu, é uma satisfação muito grande estar com vocês todas as semanas, com você, com o Heinz, com a equipe toda, os ouvintes. E é uma alegria também a gente ver esse assunto de clima, né, tratado com tanta seriedade por um veículo tão importante quanto a Rádio Eldorado. Nós vamos conversar muito sobre números, atualidades, o que está acontecendo, o que é a conferência de clima, e esse assunto tem a ver com o nosso dia a dia, com a vida das pessoas, né? Vamos falar dessa conferência que é composta aí por situações de geopolítica, internacionais, a própria vitória do Trump nos Estados Unidos, por exemplo, movimenta muito as peças, e obviamente também a presidência do Brasil na COP, que é um fator novo, existe uma grande expectativa para o Brasil liderando essa conferência do clima, e é exatamente por conta deste motivo, que empolga a todos, que nós temos aqui com a gente hoje a diretora executiva da COP30, que faz dupla com o presidente da COP, que é o embaixador André Corrêa do Lago, a Ana Toni. Então a gente estreia hoje o programa já conversando com a Ana. Ana, primeiro de tudo, parabéns pela sua nomeação e muito obrigado por estar aqui com a gente. E esse é um desafio grande, né, Ana? Porque a situação no mundo que envolve essas negociações não está nada fácil, né? Primeiro, muito obrigado, Márcio, Carol, pelo convite de fazer parte e estrear com vocês essa série aí que vocês estão fazendo com a Rádio Eldorado para falar da COP30. É realmente uma honra. E acho que esse ambiente de conversar como é que a COP tem relação com o dia a dia das pessoas é fundamental para o sucesso da COP. Então eu fico muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Olha só, Ana, a gente vem de negociações, essas negociações envolvem 196 países, né? É o maior evento, na verdade, das Nações Unidas, são as conferências de clima, e a gente vem num período de turbulência no mundo e turbulência nas negociações. Nós temos guerras acontecendo, nós temos os Estados Unidos saindo de novo, anunciando a saída do Acordo de Paris, e os Estados Unidos são extremamente importantes porque eles são os maiores poluidores do planeta, históricos, né, e precisam contribuir para resolver o problema financeiramente também, ajudando os países. Nós temos decisões das conferências passadas, principalmente da última conferência, são decisões muito ruins. Então o Brasil vai herdar todo esse cenário. Como extrair alguma coisa de positiva com um cenário tão difícil? Márcio, acho que é importante a gente olhar a COP como um processo, né? Lembrar que esse processo de combate à mudança do clima começou muito lá atrás, mas a Convenção de Mudança do Clima começou no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, e, logicamente, o Acordo de Paris, o nome já diz, ali em Paris, em 2015, né, onde aconteceu aí o Acordo de Paris. Então, isso é parte de um processo. E sim, como você falou, a geopolítica está problemática, mas já teve muitos momentos também nessa história do regime climático que a gente teve uma geopolítica também bastante problemática. Esse está um momento muito crítico.
Mas, por exemplo, você mencionou os Estados Unidos, né? O presidente Trump saindo do Acordo de Paris. Isso já aconteceu no passado. Guerras têm, infelizmente, muito triste, elas estão permanentemente. Eu acho que o que faz essa COP ser bastante diferente é a gente ter passado 1,5 graus, que é a grande meta. Lógico que é uma média, não é a média de um ano, né, mas é a média aí para até 2100, mas passamos esse grau 1,5, o planeta já está muito mais quente. E a gente está fazendo uma COP num lugar que é um ponto de não retorno, que é a Amazônia. Então, eu acho, e depois que o livro de regras, né, da convenção terminou. Então, é uma COP bastante diferenciada, mas, ao mesmo tempo, eu sou daquelas, Márcio, que é o copo mais cheio do que o copo mais vazio. Eu acho que a gente também tem que olhar para que essa mudança já está claro para o mundo, para o setor privado, para a sociedade brasileira e para todos, que é uma transição que não tem retorno. Como é que a gente acelera as ações de descarbonização, de combate ao desmatamento, de eletrificação e os biocombustíveis, como é que a gente faz com que esse processo seja acelerado, porque a gente já tem tecnologia e já tem soluções. E eu acho que todos nós temos um pouco essa sensação, né, de que a conta chegou do clima, mas as negociações ou as soluções, elas caminham num ritmo bem inferior à chuva que chega, à seca que já chegou, à inundação que leva às casas das pessoas, né, aumenta o risco de doenças. Então, o mundo real da mudança climática ele está andando numa velocidade muito maior do que essas negociações, e talvez seja por isso que a gente tem tanta esperança nessa COP do Brasil, tanta mobilização, porque é hora de se fazer alguma coisa. Um exemplo disso é que nós temos identificado há muito tempo que o maior problema da crise do clima no planeta é o uso de combustíveis fósseis, o gás, o petróleo, o carvão, né? E esse assunto, veja só, é o maior problema. E esse assunto, nós estamos indo para a 30ª conferência, ele só começou a ser discutido na conferência número 28, em Dubai. Então veja que situação, né? O mundo sabe qual é o diagnóstico da sua doença, mas só começa a falar dessa doença depois de mais de 2 décadas, quase 3 décadas. Então lá em Dubai se falou pela primeira vez no assunto, e agora o que a gente precisa é não apenas falar do assunto, mas fazer coisas sobre o assunto. É possível, na COP do Brasil, a gente avançar alguma coisa com relação a controlar a queima de petróleo e de combustíveis fósseis no mundo? Pelo menos sair com uma agenda, pelo menos sair com um plano de trabalho, pelo menos sair com um espaço de debate. É algo que a gente deseja, né? É algo possível? Assim, lógico que a decisão do que sai ou não sai de uma COP, primeiro ela foi mandatada ou não pelas partes, né? Como eu falei, é parte de um processo muito mais longo. Como você mesmo disse, o tema de combustíveis fósseis apareceu nas COPs, ou seja, no Acordo de Paris e na Convenção, só em Dubai, na COP 28. E lá foi acordado algo que a gente que trabalha há muito tempo com isso vinha querendo há muito tempo, onde chegou a esta frase, né? Precisamos transitar para o fim do combustível fóssil de maneira ordenada, justa. É isso que saiu de lá. E acho que a pergunta agora assim, acordamos isso. O que agora fazemos para implementar isso? Não está na decisão do que precisa, que já foi acordado, que saia da COP, que se tome uma decisão sobre isso, né? Assim, não está decidido pelos membros que falem, então agora temos que acordar sobre alguma coisa. Mas há, sim, acho que de muitas partes, uma expectativa, não só desse ponto, que a gente fale o como fazer de muitos pontos que foram acordados. Foi acordado também que a gente precisa triplicar a energia renovável. Foi acordado também que a gente precisa melhorar a eficiência energética. Foi acordado também que o mundo inteiro precisa acabar
com o desmatamento, foi acordado que a gente precisa fazer restauração. Então, muitas coisas foram acordadas e a intenção da presidência da COP é olhar, foi acordado que os países ricos iam dar recursos para os países pobres. Cadê o dinheiro, né? E cadê o dinheiro? Então, eu acho que a nossa intenção é ter uma agenda balanceada, onde todas essas agendas que foram acordadas, sim, seja visto como um momento para avançar na implementação do que já foi acordado. Uhum. O que a gente sabe, e já está conversando com as outras delegações, é que a expectativa é que, se a gente quer falar qual é o próximo passo, tem que ser um próximo passo de uma maneira que não seja só um tema, mas balanceada com os temas de interesse de todos os países. Financiamento, capacitação, energia, uso da terra, então em todas as áreas, em vez de só um ou dois temas que aí seja colocado. Ana, pensando também, né, nesse desafio do Brasil, num ano em que a política está levando uma discussão à frente, que é a exploração, a pesquisa ali da margem equatorial, exploração de petróleo, até com a justificativa de que isso vai ser uma forma de transitar, né, para uma energia mais limpa, enfim, para um processo em que a gente use menos petróleo, num processo de transição. De que maneira essa movimentação política no Brasil vai repercutir, já está repercutindo na COP30 em Belém? Olha, Carol, eu acho que o mundo inteiro já está debatendo o tema de transição energética. No caso brasileiro, eu acho que esse debate começou tarde, para falar a verdade. Eu acho que tem países, porque a emissão de gás de efeito estufa desses outros países, ela é muito mais relacionada à energia do que é o nosso caso. O Brasil tem uma matriz elétrica e energética muito mais limpa do que os outros países. Por exemplo, matriz elétrica em quase 90%, a energética quase 50%. Esse debate ele quase chega atrasado para a sociedade brasileira. Tem países na África do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, onde o grande debate há décadas já é o tema de energia. Enquanto aqui no Brasil o grande debate tem sido o combate ao desmatamento, nos outros países tem sido energia. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que o debate no Brasil está bebendo do que tem sido o debate internacional há décadas, e a gente está muito mais avançado no debate, por exemplo, de combate ao desmatamento, de que a maioria dos outros países. Então, acho que cada país tem a sua peculiaridade, tem as suas necessidades, e eu acho que o mais importante no tema de energia é a gente adensar esse debate e ter um debate maduro de como é que essa transição no Brasil, como é que ela vai acontecer. E é isso, o Plano Clima brasileiro, o Plano de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia se propõe a fazer isso, mas a sociedade brasileira tem que trazer esse debate. Não é à toa que demorou, como o Márcio comentou, quase 30 anos para isso emergir para o internacional. É um tema bastante difícil, complexo, e tem que ter maturidade nas sociedades para a gente conseguir avançar. E tempo é um luxo que nós não temos mais, né? O nosso tempo, cada dia que passa, vai fechando a janela aí de oportunidade da gente solucionar as coisas que precisam ser resolvidas. Inclusive, os países, esse ano, estão entregando as suas NDCs, traduzindo. As NDCs são as promessas que os países fazem, e é através delas que a gente mede o que os países vão colocar em prática ou não de ações para fazer exatamente isso que a Ana estava falando. Por exemplo, ter um plano para o abandono dos combustíveis fósseis. Inclusive você, né, Ana, e o embaixador André estão fazendo uma série de viagens agora, tem uma agenda bem cheia, para conversar com esses países e verificar com eles o que eles vão fazer, como eles vão se comportar, qual é a disposição para o diálogo dentro do Brasil. Quais são os países-chave e com quais o Brasil realmente precisa contar, são os mais importantes nesse tabuleiro.
Não, é verdade, e como você falou, Márcio, o tempo é o nosso pior inimigo em termos do combate à mudança do clima, porque a transição ela é inevitável, ela vai acontecer, só que ela tem que acontecer mais rapidamente. E por que ela tem que acontecer rapidamente? A gente não pode esquecer que o que a gente está vivendo hoje, todos esses desastres, enchentes, incêndios, essas ondas de calor horrorosas que estamos sentindo, elas foram contratadas a partir de poluição que aconteceu há quase 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Então, é pensando nisso que a gente tem que agir rápido, porque se a gente já passou 1,5 grau agora, imagina, né, como é que vai ser nos próximos anos as consequências da mudança do clima e nos abate na gente de uma maneira muito real. Quem está sofrendo é o agricultor, né, que conta com essa água. Quem está sofrendo são as mulheres e os homens trabalhadores que trabalham fora, que têm que conviver com essas ondas de calor. Então, isso é muito real e é difícil, né, fazer essa conexão. Mas sobre as contribuições nacionalmente determinadas, as promessas dos países, o Brasil e muito poucos se adiantaram e a gente já colocou a nossa promessa, a nossa contribuição nacionalmente determinada desde a COP29, uma NDC muito ambiciosa, até 67%, né, cortar os gases de efeito estufa até 67%. Então, a gente se sente legitimado, porque estamos liderando pela nossa ação, da gente agora falar com outros países e cobrar de outros países. E você tem toda a razão que isso está vindo muito devagar de outros países. Presidente Lula, o secretário-geral Guterres, ministra Marina, está todo mundo nesse mutirão de entusiasmar e estimular outros países em serem tão ambiciosos como o Brasil foi ou até mais ambiciosos, principalmente os países desenvolvidos que contribuíram muito mais para a mudança do clima. Nós teremos uma longa jornada daqui até Belém, né, Ana? Vai ter muita notícia, muita coisa acontecendo. Até lá, nós vamos dar cobertura a todas elas, nesse espaço semanal que a gente tem. Tomara que a gente conte com a sua presença aqui para nos contar como as coisas estão evoluindo também em outras oportunidades. Queria te agradecer muito, né, Carol, agradecer a Ana aqui, que está de viagem, está de partida, indo para o aeroporto já, e nos privilegiou aqui na estreia do programa, já trazendo as informações da diretora executiva da Conferência do Clima da COP30, que vai acontecer esse ano no Brasil. Obrigado, Ana. Obrigado, Márcio. Obrigado, Carol. Parabéns por esse programa, muitíssimo importante, porque a gente tem que deixar muito claro a relação da COP30 com o dia a dia das pessoas e tenho certeza que isso vai ser o coração aí do programa. Muito obrigado. Muito obrigada, Ana, pela participação. Bom, é isso, estreia feita, então, assuntos aqui à mesa que a gente vai voltar a falar sempre às segundas-feiras com o Márcio Astrini, aqui sempre nesse horário e depois também para você ouvir em qualquer momento nas principais plataformas de áudio, né? Nossa parte aqui em conteúdo para as pessoas ficarem sabendo tudo o que precisam para essa discussão tão importante que é a COP30. Márcio, obrigado, até semana que vem. Até semana que vem, obrigado, Carol, um grande abraço para todo mundo. Eldorado na COP30 foi um oferecimento de Hidro, mudando o jogo do alumínio, e JBS, alimentando o que alimenta o mundo.